Meu irmão, minha irmã, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, o Rei dos Reis, o rei que perturbou muito o rei Herodes. A gente vai aprender sobre isso hoje. O tema do programa de hoje é nascimento, oposição e início do ministério de Cristo. Mateus capítulo 2 e capítulo 3, onde vamos estudar a palavra de Deus nesse Consciência Cristã de hoje. Você que está aí na sua casa, nesse momento, fique ligadinho aqui no Consciência Cristã. Se aquieta, fica tranquilo. Você está fazendo alguma atividade aí na sua casa, você pode deixar o radinho ligado, prestar atenção, continuar a sua atividade. Se você estiver dirigindo também, continua aí com atenção no trânsito. Olha o perigo, viu? Fica vigiando e orando e ligado no Consciência Cristã. Você que está trabalhando aí também, Deus abençoe a sua vida. Você está ligado na Rádio Novas de Paz nesse momento. Você que está largando do seu trabalho, que Deus lhe abençoe. Bom descanso na sua casa. Vamos aprender também. Nós vamos estudar hoje. Não é uma história comum não, crente. Não é religião não que a gente vai estudar. A gente vai estudar Jesus Cristo. Então, se prepara aí para mergulhar numa narrativa poderosa aí na tua vida sobre o nascimento e a preparação do nosso Mestre Jesus. Pega a tua Bíblia, crente. Se você não está com a Bíblia em mãos, então aproveita. Eu sei que você tem celular. Instala aí no teu smartphone a palavra de Deus na tua loja de aplicativos. Você pode instalar no iPhone, no Android, qualquer que seja teu celular, você vai conseguir. Então, instalar o aplicativo da Palavra de Deus. Procura lá a Bíblia Sagrada. Aproveita também e instala o aplicativo da Rádio Novas de Paz, que você vai ter um kit completo aí para acompanhar o Consciência Cristã e para acompanhar todos os programas dessa rede Novas de Paz, rede abençoada por Deus. Mas deixa eu te falar, crente. Você já parou para pensar que nenhum homem que nasceu nesse mundo tem um aniversário celebrado durante o tempo todo? Nenhum. Nem Alexandre o Grande, muito menos Herodes, né? Napoleão, Einstein, nenhum presidente que já foi dos Estados Unidos, do Brasil, de qualquer país do mundo, nenhum filósofo famoso, nenhum ator, ninguém. Mas Jesus Cristo, por que a gente comemora o aniversário de Jesus todos os anos, hein? Aliás, não só nós, como mais de 160 países em todos os continentes do mundo comemoram o aniversário de Cristo. E aliás, muitos países não cristãos também, sabia? Pois é. Mas sabe por que a gente comemora? Porque Cristo está vivo, irmão. Cristo está vivo e Ele é o Rei dos Reis e vive e reina para sempre. Então, há pouco tempo a gente comemorou, mês passado, né? É uma data que a Bíblia não diz que é exatamente essa data, mas é uma data que a igreja criou para se comemorar o aniversário de Cristo. E a gente vai aprender aí sobre a cultura, sobre Mateus, sobre como ele enxerga Jesus e como ele escreve sobre Jesus. Então, vamos entender mais sobre Cristo através do apóstolo Mateus, evangelista Mateus. Pega a tua Bíblia, crente. A Bíblia diz assim, ó, Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja o que a palavra de Deus quer dizer para a gente. Vindo da plenitude dos tempos. Você imagina o que isso quer dizer, crente? Quer dizer que Jesus não veio por acaso ou de improviso, não. Jesus não foi um acidente cósmico que o mundo criou, não. Ele já era plano de Deus. Ele foi planejado desde a eternidade pelo Senhor nosso Deus para vir aqui à terra. Aliás, é o próprio Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus. Antes de existir Roma, antes de existir o rei Herodes que tentou matar Jesus, antes, aliás, do mundo existir, Deus já estava no coração do Pai, meu irmão, como solução do pecado da humanidade. Então, eu quero dizer para você que Jesus chegou, planejado, no tempo certo, quando o Império Romano tinha unificado o mundo, quando havia estradas conectando todas as nações em uma língua comum, o grego. Quando o povo judeu estava sob opressão, clamando por um libertador mais uma vez. Depois dos 400 anos de silêncio de Deus,
Deus envia seu filho. E aí Jesus entra na história do homem, na história do mundo. Ele veio como um bebê, um bebezinho simples, como a gente já estudou aqui, como a gente já entendeu. Nascido numa manjedoura. Chorou, teve fome, sentiu frio, sentiu dor, sentiu angústia. Viveu como um homem real. E ele teve muitas alegrias também e sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Hoje vamos caminhar, como já falei, por Mateus, capítulo 2. Vamos aprender sobre um rei que teve medo de um bebê. Pois é. Vamos ver mães que choraram, vamos ver um profeta gritando no deserto, vamos ver Jesus sendo batizado. Ô, glória! E eu garanto para você que no final desse programa, meu irmão, você vai ver um entendimento diferente. Você vai ter mais de Jesus no seu coração. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus transforma a cada dia. E ela nos modifica, ela nos completa. Então, pega a tua Bíblia, crente. Se você não está com a tua Bíblia, aproveita e instala o aplicativo da Rádio Novas de Paz. Instala a Bíblia também. Vai na tua loja de aplicativo agora e já instala lá, tá bom? Você que está aí no pezinho do rádio, fala da Rádio Novas de Paz pro teu amigo, pro teu vizinho, pro teu parente, quem quer que seja. Fala mais de Deus. Ah, irmão Flávio, eu não sei pregar. Pronto, é assim que você prega, sem saber. Falando da Rádio Novas de Paz. Aqui é Deus, palavra de Deus, Jesus, 24 horas por dia. Mateus capítulo 2, vamos ler o verso 1 da palavra de Deus. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Para você que está chegando agora, Mateus capítulo 2, verso 1. Foi o que acabamos de ler. Presta atenção, irmão. Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus, ele não nasceu em Roma. Jesus, ele não nasceu numa capital glamurosa. A gente já viu isso aqui. Ele nasceu numa cidadezinha pequena, numa cidade humilde, lá no interior da Judéia. Isso foi cumprimento de uma profecia também. O profeta Miqueias, 700 anos atrás, já tinha dito: e tu, Belém, de ti sairá o que governará a Israel. E vê a primeira coisa que esse texto diz aqui em Mateus capítulo 2. No tempo do rei Herodes. Você sabe quem era Herodes? Você já ouviu falar da história de Herodes? É impressionante, irmão, a história desse rei. Para trazer isso aqui para vocês, eu procurei também o contexto histórico disso e saber algumas coisas além do que estava escrito na palavra de Deus, juntando história, Bíblia e tudo mais que possa ilustrar o nosso entendimento sobre o nosso Mestre Jesus. Herodes era um homem brutal. Ele não era judeu, puro de sangue. Ele era indumeu. Herodes era descendente de Esaú. Ele era chamado de Herodes o Grande. Não porque Herodes era bom, não, ao contrário. Era Herodes o Grande porque ele era muito poderoso. Mas Herodes era um homem sanguinário, sabia? Um homem controlador e até demais. Pois é, irmão. Herodes, ele matou, para você ter ideia, a própria esposa. Uma das suas esposas, aliás, ele teve 9 esposas. Matou os próprios filhos. E ele matava qualquer pessoa que achasse que ameaçava o trono dele. Por outro lado, ele construiu palácios lindos, reformou o templo de Jerusalém. Ele era megalomaníaco, aquele homem com mania de grandeza, sabe? Mas ele era um tirano. Ele governava com medo, através do medo, e vivia com medo também. Ele mantinha o poder dele através do terror, ameaçando as pessoas mesmo. Aliás, ele nem ameaçava, ele já era direto, ele matava logo. Mas a Bíblia, ela quando fala de Herodes, eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que não existiu somente um Herodes. Somente no Novo Testamento a gente consegue ver o Herodes o Grande, que é esse Herodes do nascimento de Jesus que a gente vai falar agora. Tem o Herodes Aquelau também, que é o que governa após a morte de seu pai. Tem o Herodes Antipas, que é o Herodes que mandou matar o João Batista e julgou Jesus. Não se trata de um Herodes só não. E tem o Herodes Agripa também.
Tá bom? O Herodes que mandou matar Tiago. E o Herodes que perseguiu a igreja primitiva. Então, para que você tenha esse conhecimento, é importante que você saiba que quando a Bíblia trata Herodes, existem 4. Tá bom? A gente vai estudar isso melhor lá na frente, mas é só para você saber e entender aqui esse contexto. O Herodes muda, irmão, mas a perseguição, aliás, o espírito de perseguição desses 4 Herodes é o mesmo, o espírito maligno de perseguição. E nesse contexto, do Herodes, o grande, que Jesus nasce. E agora, continuo no versículo 1 e 2, ele continua dizendo aqui, ó. Vieram os magos do Oriente. Você sabe quem eram esses magos? Esses magos não eram feiticeiros bruxos. Esses magos eram sábios, estudiosos naquela época dos astros, das estrelas. Eram astrônomos. Não era astrólogo, não, é diferente, viu? E esses magos eram conselheiros dos reis. E provavelmente eles vieram ali da Pérsia ou da Babilônia. E eles possivelmente conheciam as profecias de Daniel, que tinham sido levadas ali para suas terras há muito tempo antes, séculos atrás. E eles chegam perguntando: onde está o rei dos judeus? Vejam, os magos, eles não perguntam onde é que está o bebê, não. Eles não ficam perguntando onde é que está o filho de Maria, onde é que está o filho de José. Não, eles perguntam: onde está o rei? Onde está o rei dos judeus? Eles viram a estrela. Eles entenderam que aquela estrela dali não era uma estrela comum, não. Aquela estrela, ela anunciava a realeza, a divindade de Cristo. Era o cumprimento da promessa do mestre, o cumprimento do rei. O rei que estava chegando ali. E veja a motivação desses homens. Viemos para adorá-lo. É o que eles dizem. Viemos para adorá-lo. Eles falam de adoração, adoração de verdade. Aquela adoração que eles arriscam a sua vida atravessando desertos, gastando seu dinheiro para chegar até o mestre, guiados por aquela estrela, a estrela d'alva conhecida. E vemos aqui no verso 3 de Mateus, acompanha na tua Bíblia, crente. Mateus capítulo 2, a gente vai para o verso 3 agora. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Herodes perturbou-se. A palavra no grego é tarasso, que significa ficar agitado, ter medo, ficar inquieto. Herodes estava com medo, por incrível que pareça, de um bebê. Agora, você consegue imaginar, irmão, o homem mais poderoso da região? Um rei com exércitos, com palácios, com construções, como eu falei no início do programa, megalomaníaco, um homem de construções gigantescas. Cheio de gente para defender ele, com medo de uma criança que acabou de nascer. Mas por quê? Por que Herodes tinha medo? Ele tinha um medo imenso de perder o poder. E eu te digo, irmão, que o poder sem Deus sempre tem medo de perder o controle, sabia? Sempre tem medo. E Herodes sabia que o poder dele era muito frágil. Herodes sabia que estava ali por causa de Roma. E ele sabia que o povo não gostava dele, que o povo não tinha amor nenhum. E agora? Agora aparece a notícia. Chegou o rei. O verdadeiro rei nasceu. E toda Jerusalém se perturbou também junto com Herodes. Você sabe por quê? Porque quando Herodes ficava nervoso, ele mandava matar gente. Era gente morrendo. Era gente sendo perseguida. Era certo que Herodes ia fazer alguma coisa que ia prejudicar as pessoas. Herodes o Grande, o rei que tinha medo de um bebê. Agora veja. Construiu o templo de Jerusalém. Reconstruiu, né? Reconstruiu fortalezas, palácios, cidades. Mas era um homem que não confiava, irmão, em ninguém. Um homem extremamente paranoico. Um homem que tinha medo o tempo todo de perder o poder, que mandou matar até os próprios filhos, com medo de perder o trono para os filhos, acredita? Desconfiava de todo mundo. Conseguiu construir tanto, mas nunca conseguiu governar o coração dele mesmo. Então, irmão, eu quero dizer para você
que medo do poder pode levar à crueldade, assim como Herodes fazia. Porque Herodes governava sem Deus no coração, ele governava pelo medo, fazendo medo aos outros e também tinha medo dos outros. Como pode um negócio desse? As pessoas naquela época tinham um ditado que dizia: é mais seguro ser um porco de Herodes, do que ser filho de Herodes, porque o porco ele sabia que não podia tomar o trono dele. O porco era um animal imundo para eles naquela época. Veja que situação. Vamos para o verso 4, Mateus capítulo 2, verso 4. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Vê que ironia, irmão. Herodes não sabia onde o Messias ia nascer, mas os líderes religiosos sabiam. E eles lhe disseram, no verso 5, em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Eles sabiam da profecia. Eles sabiam da palavra de Deus. Eles não foram para adorar. Então Herodes, versículo 7, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Herodes já estava planejando. Herodes já estava ligado ali. E estava falando com os magos ali, perguntando, onde é que a estrela apareceu, hein? Ele queria saber a idade da criança, ele estava calculando ali, estava tramando. Versículo 8. Envia-os a Belém e disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Olha a mentira de Herodes. Olha a mentira de Herodes. Você acha mesmo que Herodes queria ir para adorar esse menino? Não. Herodes queria era matar essa criança, porque ele tinha medo que o verdadeiro rei nascesse e o substituísse em seu trono. E o verso 9 diz, e tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Imagina a cena, irmão. Aquela estrela guiando eles. Aquela estrela mandando os reis magos chegarem até o nosso mestre. Deus não abandona quem busca a Ele de verdade, irmão. E aqueles reis magos, eles tinham o desejo de adorar o nascido, o verdadeiro rei nascido entre nós. O verso 10 continua, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Era adoração, era vontade de adorar de verdade, uma vontade que não era por obrigação, irmão, não era por tradição. Era a alegria de saber que o nosso rei havia nascido. E eles queriam estar ali, pertinho, adorando ele, adorando o nosso Jesus de perto. No verso 11, capítulo 2 de Mateus, verso 11, a palavra nos diz, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, a sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Presta atenção, irmão. O versículo 11, ele diz aqui que já não era mais a estribaria. José já tinha conseguido um lugar melhor para sua família. Então, aqueles reis magos ali se prostraram diante de Cristo. Eles não caíram diante de José e de Maria, não. Foi diante do rei Jesus que havia nascido. E trouxeram de presente ouro, incenso e mirra. Você sabe o simbolismo disso? Você já conseguiu entender e compreender o simbolismo desses presentes? Ouro era uma riqueza, aliás é até hoje, né? É uma riqueza. Uma coisa que só reis naquela época recebiam ouro como presente. E eles levaram ao rei dos reis. É como se eles estivessem dizendo aqui, esse é o rei de verdade, esse menino é o rei, eu estou trazendo esse presente para eles. Jesus não foi coroado pelos homens, mas já nasceu com essa autoridade de ser reconhecido como rei.
recebendo esses presentes. O incenso, irmão, era usado na adoração a Deus nos templos naquela época. Não por pessoas comuns, mas é como se eles estivessem dizendo: esse menino é Deus, ele é rei, ele é Deus, eu estou trazendo ouro, estou trazendo incenso. E eles também trouxeram mirra. Muita gente não compreende o que é mirra, não sabe o que é mirra. Mirra é uma seiva de uma árvore que, quando endurecia, ela virava uma resina natural. E essa resina era usada para embalsamar corpos de pessoas em sepultamentos. E a resina, a mirra, ela apontava para o sofrimento e para a morte de Cristo lá na frente desde o seu nascimento. Veja que isso já estava claro. Jesus nasceu para morrer por nós. Isso tem um simbolismo grande. O ouro, o incenso e a mirra que foram presentes para o Senhor Jesus, ali dado pelos reis magos naquele momento. O versículo 12 nos diz: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram a sua terra por outro caminho. Veja só Deus protegendo aquele que o adora de verdade. Deus protegeu seu filho também nessa situação, meu irmão. Deus avisou aos reis magos em sonho. Eles obedeceram e seguiram por outro caminho. Por quê? Porque Herodes, ele estava usando os reis magos para encontrar Jesus. Vocês sabem que Herodes estava mentindo, ele estava usando de má intenção, fazendo com que os reis... Porque ele não sabia onde é que os meninos estavam. Onde é que o menino estava? Deus protegeu o menino Jesus. Guiou o rei mago por um caminho diferente para que Herodes não soubesse e não conseguisse chegar até Jesus naquele momento. Os magos obedeceram. Os magos voltaram para sua casa por outra estrada. E isso traz uma lição pra gente, irmão. Deus, ele muitas vezes mostra pra gente um caminho que a gente não espera. Assim como ele mostrou pros reis magos naquele momento. Sabe pra quê? Pra proteger alguém mesmo do perigo. Quem sabe você? Quem sabe outra pessoa sua? Outra pessoa que está próxima a você, um filho seu, não sei. Muita coisa que a gente não consegue imaginar, que a gente não consegue ver, meu irmão. E assim como Deus guiou os reis magos, ele nos guia nos dias de hoje, ele continua nos guiando. Se a gente estiver atento à sua voz, se a gente estiver ligado no que ele quer dizer pra gente. Então, meu irmão, a gente vê nesse texto inicial a adoração dos reis magos, a adoração verdadeira. E a adoração falsa do rei Herodes, que dizia que queria adorar, mas de fato ele não queria adorar Jesus, você sabe. E hoje, qual que é a tua forma de adorar? Eu te pergunto, você tem ido para a igreja? Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Ou você tem feito isso meramente por costume? Meramente por religiosidade? Será que você tem louvado a Deus com o coração de verdade? Ou você tem louvado somente de boca para fora por costume, por religiosidade? É isso que eu tenho pedido a Deus. Deus, nunca me deixa ser um religioso. Não, Senhor. Está longe disso. Me ajuda, Senhor. Irmão, conhecer Cristo é diferente de ser religioso. Será que você está buscando Jesus de verdade? Ou será que você está buscando somente as bênçãos que Jesus pode trazer para a tua vida? Quanta gente é crente, irmão. Quanta gente diz, aliás, que é crente para procurar as bênçãos que Deus pode trazer na vida dele somente. Ei, eu estava conversando, aleluia. Oh, Jesus. Eu estava conversando ontem com minha esposa no carro. Com gratidão a Deus. Com prazer em servir e agradecendo a Ele, dizendo... Meu Deus. Ela falando para mim, meu amor, como eu estou feliz de estar fazendo essas coisas aqui pelo reino. Como eu estou feliz de estar dedicando parte da minha vida. Aliás, minha vida toda, né? Que ela falou parte porque é o tempo, que tem tempo também para dedicar os filhos, tempo para dedicar a casa, tempo para dedicar a nossa empresa. Mas parte desse tempo, a gente consegue ter um equilíbrio e uma boa parte, por sinal, para dedicar ao reino de Deus. E ela falando que isso era em forma de gratidão. Irmão, a gente não deve fazer as coisas esperando que Deus venha trazer para nós. Porque a gente está fazendo pelo reino, não. Ao contrário, a gente deve fazer sim pelo reino, mas como gratidão ao que Ele já tem feito em nossa vida. Eu fico tão feliz, irmão, de estar passando por uma situação dessa.
E Deus tem dado tanto livramento. Tanto livramento. Ontem mesmo. Eu fico feliz com isso, irmão. Porque é bem material, mas é coisa que se resolve. Ontem a gente saiu para comer um hambúrguer. Acredito, depois do culto. Fui junto com meu pai, pastor Tess, irmã Sandra, minha esposa. Pastor Tess, né, com aquele jeito fitness dele. Não, eu quero comer hambúrguer não, meu filho. Bora, pai, que mãe quer um hambúrguer bom, não sei o que. O senhor deixa o pão, come a carne lá é a primeira. E foi. Chegou lá, irmão. Acredite. Eu parei meu carro, ele parou o carro atrás quando ele estava estacionando o carro. Do nada. Eu passei pra calçada quando eu menos espero. O que foi isso? Pelo amor de Deus. Passou um cara, bateu no carro, parado, estacionando, pegou no pneu do carro dele. O carro dele, como é grande, só foi aquele pipoco gigante. E o que foi que eu fiz? Graças a Deus, obrigado, Senhor, por mais um livramento, porque meu pai estava dentro do carro. Não aconteceu nada, irmão. Fisicamente, você olhando pro carro dele, não tinha nada. Mais um livramento que Deus deu. O carro que bateu ficou bem destruídozinho. Estourou o pneu, amassou janta, pegou paralama, porta. Mas o que eu tô pensando aqui não é no bem material, meu irmão. O que eu tô pensando é no livramento que Deus dá a gente todos os dias. Porque se fosse um minuto depois, imagina ele saindo do carro com a porta aberta, viesse outro carro e batesse. Quem sabe ele não estaria mais aqui entre nós. Então, irmão, seja grato a Deus. Deus tem dado tanto livramento. Às vezes a gente só pensa na vida financeira. Às vezes a gente só pensa nos problemas. Esquece de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Todos os dias. A adoração verdadeira transforma a nossa vida, meu irmão. A adoração verdadeira, ela muda o caminho. Quando Deus manda. E muitas vezes, Deus faz coisas aí. Aleluia. Para te livrar. Aleluia. Porque eu fiquei pensando, na hora, acredite. Eu não sei, só Deus é que sabe, mas eu vi uma vaga melhor e ia dizer pra ele, não, passa pra cá, pra essa outra vaga. E talvez ele estacionasse mais fácil, talvez tivesse saído do carro na hora que não era pra ter saído. Mas Deus sabe de tudo. E o que eu quero dizer pra você, meu irmão, tenha uma vida de gratidão, tenha uma vida de adoração. Procure a Deus, mas mais pra agradecer, porque quando você busca Jesus, não é atrás de bênção não, irmão. É atrás de agradecer, de ser grato a Ele, de demonstrar gratidão pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Vamos falar da fuga para o Egito, para você ver que Deus, Ele leva o seu próprio filho Jesus, com a sua família aqui na terra, José e Maria, para o Egito, depois de ter tirado seu povo de lá, para você entender como Deus age, que é diferente da lógica humana. Vamos aprender, vamos ver que a história agora fica um pouquinho pesada, fica um pouquinho difícil, viu? Mas por quê? Porque a gente vai ver a maldade humana aqui. Vamos ver até onde o pecado pode levar o homem. Mateus capítulo 2, o versículo 13. Pega a tua Bíblia, crente, se você não está com a Bíblia em mãos, instala aí a palavra de Deus no teu celular. Aproveita e instala o aplicativo da Rádio Novas de Paz também e vamos aprender mais de Cristo Jesus. Mateus capítulo 2, verso 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor aparece a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma um menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. José estava dormindo. José estava descansando. Aí o anjo aparece para José nesse momento. De emergência, eu posso dizer assim: ei, José, bora, levanta, José. Toma o menino, foge, vai embora, José. Não era o anjo dando uma sugestão para José, não, meu irmão. Era o anjo dando uma ordem: José, te levanta, e é agora, José. É questão de vida ou morte, José, te levanta e vai-te embora. Pega o menino e tua mulher e vai. Era ordem, irmão. Agora, qual era o destino? Qual era o destino que o anjo estava mandando José ir? Vê? Que coisa que aos olhos humanos não parece estranho. Foge para o Egito. Como é que pode? O mesmo lugar onde o povo de Israel foi escravo ali por 400 anos, o lugar de onde Deus tirou o seu povo, agora
Ele está mandando Jesus para o Egito com seus pais aqui na terra, José e Maria, como refúgio. Um lugar que era de escravidão agora se torna um lugar de proteção para Jesus, irmão. Veja a transformação que Deus faz. Para você que pensa que entende como Deus age, aleluia. Deus transforma lugar de escravidão, irmão, em lugar de proteção, aleluia. Eita Jesus, como tu age, Senhor. E o verso 14 diz: e ele, despertando, tomou de noite um menino e a sua mãe e foi para o Egito. Aí José obedece. José escuta o anjo falando, imediatamente obedece. Observe, o verso 14 diz: e ele, despertando, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ele não ficou esperando, não. Ele não questionou nada. Aliás, ele nem esperou o dia amanhecer, ele foi, simplesmente. Nem se despediu de ninguém, foi embora, meu irmão. Veja, como é preciso a gente obedecer. Tem gente que escuta Deus falar. Tem gente que escuta o seu pastor dizer: ei, faça desse jeito, mas não, eu vou orar. Vou orar para ver se Deus confirma mesmo. Ei, quem foi que te mandou, hein? Se Deus já falou contigo, por que tu vai orar de novo para perguntar a ele de novo a mesma coisa? Você acha que Deus é Deus de estar repetindo as coisas, irmão? José obedeceu. Imediatamente José foi embora de noite mesmo, não esperou o dia amanhecer não. A palavra de Deus diz aqui no verso 14, Mateus capítulo 2, verso 14. E no verso 15, a palavra de Deus continua: e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Veja, tudo estava no plano de Deus aí. Tudo era profecia, irmão. Oséias, lá no capítulo 11, no verso 1, tinha dito exatamente isso. Do Egito chamei o meu filho. E isso era exatamente sobre Israel, mas nesse contexto que Mateus narra, ele está falando aqui sobre Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o Filho perfeito de Deus. E agora vem o versículo 16, viu? Te prepara aí. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, se irritou muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Meu Deus. Meu Deus. O Herodes mandou matar todas as crianças de Belém. Todos os meninos de 2 anos para baixo, bebês inocentes, criancinha que estava aprendendo ainda a andar, irmão, engateando, andando, começando a andar, criança mamando. Tudo. Sabe por quê? Medo. Medo de perder o poder. Veja. Imagina a cena, irmão. Aqueles soldados romanos entrando dentro das casas. As mãezinhas, coitadas, gritando. Pai tentando se proteger. Pai jogando-se na frente dos soldados. É que é a natureza da gente que quer proteger os filhos. Sangue inocente derramado. Eu tenho certeza que muitos pais morreram aí tentando defender seus filhos também. Muito sangue inocente derramado aí nas ruas de Belém. Meu Deus. É quando o poder se torna mais importante do que a vida para muita gente. É quando o ser humano vira um monstro e, com medo de perder o poder, manda matar aquele que pode ameaçar o seu trono. Era isso que Herodes fazia. Meu Deus. E o verso 17 diz: então se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem.
Vamos lá, para você entender esse contexto aqui. Raquel, quem era Raquel? Raquel era a esposa de Jacó. Raquel foi mãe de José e mãe de Benjamim também, uma das matriarcas de Israel. E Raquel, irmão, ela tinha morrido muito tempo antes de Jesus nascer. Ela foi sepultada ali perto de Belém. E por que Mateus cita Raquel aqui? Mateus está citando uma profecia que já existiu antes. Está escrito lá em lá em Jeremias, no capítulo 31. E ela mostra ali, nessa profecia original, Raquel aparecendo como mãe de Israel, chorando pelos seus filhos que tinham sido levados ao exílio. Raquel ali, ela representa a dor do seu povo, ou seja, Raquel, que é falada pelo Mateus aqui, nesses escritos, ela está representando as mães de Israel chorando por seus filhos naquele momento. E sabe o que é, meu irmão, a verdade dura disso? Jesus veio para salvar. Só que nem todos aceitaram. E Herodes, meu Deus, medo de perder de novo seu trono, não aceitou de jeito nenhum e muita gente sofreu por causa dessa situação. E é por isso que é dito aqui no versículo 17, Raquel chorando por seus filhos. Isso é bom para você entender, porque se você passa numa leitura rápida, você não compreende essa parte do texto. Então, eu estou aqui, servo de Deus, presbítero Flávio Tess, para te trazer esse entendimento da palavra. Quantas mães, meu irmão, quantas mães continuam chorando nos dias de hoje? Esse texto nos ensina isso, uma coisa profunda, real, irmão. O diabo é real. A maldade humana é real. E a maldade humana continua, assim como o rei Herodes naquela época fazia esse tipo de coisa. Pessoas inocentes hoje continuam sofrendo por causa de poder. Por causa de gente que não tem Deus no coração. Tem seus filhos aí perdidos pela violência. Tem seus filhos aí perdidos por causa de droga. Família destruída por causa de ganância. Ódio. Inveja. Traficantes de droga que só estão pensando no lucro aí. Vendendo crack para os viciados, coitados, que estão com um pensamento totalmente deturpado. A química do corpo totalmente desequilibrada pela droga, que só pensa nisso. Até da família esquece. Mas eu quero te dizer, irmão, Jesus veio exatamente para isso. Jesus veio para vencer o mal. Jesus veio para mudar pensamentos, transformar pensamento, trazer esperança para quem precisa de esperança. Jesus veio para dar vida para a gente. Aleluia. Ei, lá em João, no livro de João, que a gente vai estudar mais aprofundadamente lá na frente, João capítulo 10, no verso 10, a palavra de Deus diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Herodes, naquela época, roubou, matou, destruiu pessoas, destruiu crianças, destruiu adultos, destruiu vidas, meu irmão. Mas Jesus veio como rei para dar a vida. E um dia, todo joelho vai se dobrar para prestar contas diante do Mestre, e Ele vai reinar, aleluia, em justiça. Ele reinará assim sobre nós. Ele já reina sobre nós crentes. Ele reinará sobre todos. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Vamos para Mateus capítulo 2, eu quero ir para o verso 19 agora. A gente vai falar agora de restauração, depois dessa tragédia. Aleluia. E tendo morrido Herodes, aleluia. Mateus capítulo 2, verso 19. Eis que um anjo do Senhor... Mateus, lá atrás, ele também fala que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: sai daqui, vai para o Egito, José. E agora ele fala de novo: eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo... José já estava no Egito. Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Eita Jesus, aleluia, Herodes morreu. O tirano caiu, meu irmão. O tirano foi vencido, Herodes
chegou ao seu fim. Todo Herodes tem um fim, irmão. Todo tirano tem um prazo de validade, sim, graças a Deus. E o anjo apareceu dessa vez para José. Dessa vez não para falar para José fugir, não, mas para voltar. Ei, volta. Vai, José, agora está na hora de voltar para Israel. Aí o verso 20. Então se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Olha José obedecendo de novo. Olha José mais uma vez. José já tinha um estilo de vida de obedecer, irmão. Aleluia. Como é que está teu estilo de vida, hein? Será que você está obedecendo ao que Cristo tem trazido para você? Os ensinamentos que Ele tem deixado através da sua palavra, que você tem aprendido todos os dias? Aleluia. É preciso, irmão, utilizar isso como um estilo de vida de verdade, assim como José fazia. E no verso 21 a palavra continua nos dizendo: e chegando, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aleluia. Agora veja. Nazaré, uma cidadezinha pequenininha, desprezada, né? Sem importância. O povo até dizia, está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 46. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Será que vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus cresceu lá. Jesus cresceu lá e passou 30 anos lá em Nazaré trabalhando, obedecendo aos pais, vivendo ali num verdadeiro anonimato, irmão. No silêncio. No silêncio. Sabe o que isso ensina pra gente? Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Olha, muitas vezes você pode achar que não está acontecendo nada na tua vida aí. Orando. Ora. Parece que Deus está em silêncio. Aí você trabalha, se esforça, pede a Deus. Ninguém está te observando, ninguém está te vendo além de Deus. Ah, meu Deus, mas eu estou sendo tão fiel. A minha vida está sendo de um crente de verdade. Eu tenho a integridade de um cristão verdadeiro, meu Deus. Mas parece que ninguém está vendo, né? Ei, deixa eu te dizer. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ó, Jesus passou 30 anos lá, meu irmão. Jesus passou 30 anos sem fazer milagre público. 30 anos sem multidão, 30 anos ali se preparando. Aleluia. Passando por um processo. Antes da glória vem um processo, crente. Antes do trono vem o deserto. É. A formação de Jesus. Mas quando chegou a hora, ele apareceu. E depois disso, o mundo. Ah, sim. Depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, meu irmão, se você está passando aí por um tempo de silêncio, se nesse momento você está na sua vida, num momento onde você não consegue entender o que está acontecendo, Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está trabalhando na tua vida e você não consegue entender. O que Deus está fazendo aí, na tua vida? O que Deus está fazendo na tua vida, no escondido, vai se manifestar publicamente em nome de Jesus. Deus está te preparando, crente. O que você está passando é para te preparar. Deus é fiel. Creia que Deus é fiel. Ele não está deixando você passar por isso à toa, não. Ele tem um plano que você não consegue entender agora, mas você vai entender depois. Então, eu vou te falar que antes de Jesus aparecer, tinha alguém que precisava preparar o caminho. Uma pessoa que anunciava Jesus. Eu quero ver se você sabe quem é. Você que está conectado conosco no chat, manda aqui para você saber. Uma pessoa que estava ali gritando no deserto. Do palácio de Herodes para o deserto na Judéia. Do silêncio de Nazaré, uma voz profética ali, se manifestando, falando. É fogo! Aleluia! Tá chegando esse homem que é chamado de voz no deserto. Será que vai dar tempo? É o João Batista, irmão.
Mateus capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista. João não saiu de uma escola de teologia. João não foi ungido por uma denominação, não. Ele foi levantado pelo próprio Deus ali para pregar naquele deserto. E olha, vê onde ele prega. Tem gente que quer pregar somente no púlpito da melhor igreja. Tem gente que diz: eu não prego porque eu não tenho oportunidade. Aonde João pregava, irmão? É no deserto. Ele não pregava no melhor templo, ele não pregava nem num templo simples, aliás, ele pregava no deserto. Por quê? Porque no deserto, irmão, é dependência total de Deus, e era ali que João pregava. No deserto. No deserto mesmo, não tem nada no deserto. Porque no deserto você nem sozinho sobrevive. No deserto, irmão, ou Deus proveu, tu morre. É isso. E João pregava no deserto. João foi preparado no deserto. E ele prega lá. E o verso 2 diz aqui o que as palavras que João pronunciava nas suas pregações. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu fico imaginando ele lá. E a mensagem de João era sobre arrependimento, irmão. A mensagem de João era sobre arrependimento. Ele não pregava sobre prosperidade. Ele não pregava sobre felicidade. A mensagem dele era: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eita Jesus! Metanoi, do grego. Já ouviu falar nessa palavra? Metanoia. É a mudança de mente, é a mudança de direção, é a mudança da vida, é a transformação da nossa mente. Metanoia. E é isso que acontece. Antes de você receber a bênção, você deve se arrepender primeiramente. Se arrepender. Abandonar o pecado. Mudar. Para você entrar no reino, você tem que mudar. Você muda. E João gritava isso no deserto. E ele não tinha medo de ofender ninguém, não. Ele não tinha medo de incomodar ninguém, não, porque João tinha compromisso com a verdade. E o verso 3 da palavra de Deus nos diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Aleluia! Uma profecia, irmão, que está lá em Isaías de 700 anos atrás, falando sobre a voz que clama no deserto, que está preparando o caminho para nosso Deus. Quem é? Quem é esse homem? Olha aqui, a Marta Mendes já disse, é o João. A Maria Auxiliadora, que está aqui no YouTube conosco também, disse: é o João Batista. A Cíntia Maria também, é o João Batista. Débora Rodrigues, acompanhando o Consciência Cristã, João. Alice Santos também, dizendo João Batista. Maria Auxiliadora, é ele mesmo. É a voz do deserto, preparando o caminho para nosso Jesus. João era a voz. João não era estrela, não, irmão. João era apenas a voz que anunciava, porque o rei de verdade era Jesus. E qual era o trabalho de João Batista? Justamente o que estava na profecia de 700 anos atrás: preparar o caminho. Como? Endireitando as veredas. E o que é que isso significa, meu irmão? Significa tirar os entulhos, significa quebrar os ídolos, significa confrontar o pecado, preparar o coração das pessoas para receber Jesus. E ele fazia isso onde? No deserto. Antes do avivamento vem um arrependimento, meu irmão. Antes da tua vitória vem um arrependimento. A presença de Deus vem da santificação. E a santificação começa pelo quê? Arrependimento. E este João, do verso 4. Mateus capítulo 3, verso 4. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João não se vestia como os fariseus, irmão. João não usava roupas finas, não. Ele usava pele de camelo
e cinto de couro. É o que a palavra de Deus diz aqui. Lembra quem usava isso também? O profeta Elias. Igualzinho ao profeta Elias. João era a continuação do ministério profético. Ele era aquela voz que o povo clamava, que tinha sido silenciada por 400 anos, o silêncio de Deus. Aleluia. Aí aparece João falando de novo. E comendo gafanhoto e mel silvestre, viu? Era o que tinha. Era o que tinha no deserto, comida simples. Não. João não dependia do sistema não, meu irmão. João dependia era de Deus. Aleluia. E no capítulo 5, no versículo 5, aliás, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, meu irmão, multidões, imagina. O povo cansado de religião vazia, o povo cansado de religiosidade. Eles queriam palavra, eles queriam palavra de verdade, palavra verdadeira, eles queriam o Deus de verdade. Aleluia. E João Batista sabia. João Batista sabia que o mestre estava por vir. E o verso 6 diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, o povo chegava para ele e confessava os pecados, era batizado. Não tinha fachada, não tinha hipocrisia, não era nada de somente como os fariseus faziam, queriam mostrar, não. Eles vinham de coração para aquilo, para confessar os seus pecados. Então o batismo de João, meu irmão, era um símbolo ali do arrependimento daquele povo, confessando seus pecados e sendo batizado. Simbolizava ali a mudança de vida que o batismo até hoje simboliza. O batismo de nós crentes simboliza exatamente a transformação de Cristo. É você mostrar para o mundo que você é uma pessoa transformada através do batismo que Cristo mesmo nos ensinou, que nós devemos ser batizados. Então, no verso 7, presta atenção. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que viam ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras. Eu imagino João chamando aqueles líderes religiosos, cheio de religiosidade. Por fora era uma coisa, mas por dentro era podre. Cobra venenosa, era o que João estava chamando ele. E não era ele só não, eram eles. Por que, irmão? Por que João fazia isso? Hipócritas. Hipócritas que queriam ser batizados ali, mas não queriam mudança de verdade de vida. Eles só queriam a aparência de santidade, meu irmão. Mas por dentro era cheio de pecado. Por dentro era corrompido. Era só a capa bonita. E João não teve medo disso, não. João confrontou de verdade. É, meu irmão, porque profeta de verdade não tem medo de religiosidade falsa, não. Tem não. E João chamava mesmo, raça de víbora. E o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que a Bíblia fala. Frutos. Não basta falar não, irmão. Não basta somente ir para a igreja no dia de domingo para achar que está tudo resolvido. Até às vezes cantar no órgão da igreja. Às vezes subir até no púlpito para pregar a palavra de Deus. Ei, tem que dar fruto. Tem que dar fruto, porque se você se arrependeu de verdade, a tua vida muda. E se o teu comportamento muda, se a tua palavra muda, se a tua forma de agir com as outras pessoas mudam, começando por dentro de casa, se tuas atitudes mudam, você já está dando fruto. O arrependimento sem mudança é mentira, irmão. O fruto começa daí, o amor que você começa a sentir. Lê lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Meu Deus, quantos ensinamentos. Quantos ensinamentos abençoados. Arrependimento sem mudança é mentira. Era isso que os fariseus viviam. E João chamava ele de raça de víbora. E no verso 9, a palavra nos diz: e não
É ao vivo, crente. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por aí pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Os fariseus achavam que estavam salvos porque era descendente de Abraão, achavam que tinha direito automático ao reino dos céus. Veio. Mas João disse: ei, Deus não precisa de você não. Deus pode levantar filhos até de pedras se Ele quiser, porque Ele é Deus. Não é linhagem, não é tradição que vai te salvar. Não é denominação nenhuma que vai te salvar, não. O que vai te salvar é arrependimento e fé. É isso que vai te salvar. Verso 10. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É ele falando do juízo. O machado já está na raiz, meu irmão. Não tem mais tempo para brincadeira não. A árvore que não dá fruto, ela é cortada. Sabe por quê? Deus é amor, mas é justiça também. Lembra desse louvor? Deus é amor, mas Deus também é justo. Versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo em água. Tudo isso é João que está falando, tá? Eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Imagina João gritando isso no deserto. João reconhece: eu só batizo com água, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, porque ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E quem é esse, irmão? Quem é esse que João está falando? É Jesus. É Jesus. É o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. A encarnação do amor aqui na terra é que João está falando. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é aquele que te transforma. E o fogo é aquele que te purifica de todo o pecado. Aleluia. Verso 12. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá o celeiro do seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Sabe por quê? Porque Jesus vai separar o trigo para o celeiro e a palha para o fogo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Os salvos vão para um lado e os perdidos vão para o outro. A palha vai para o fogo, mas o trigo Jesus vai separar no celeiro. É isso que João está dizendo no verso 12. Jesus vai limpar e a palha vai ser queimada com fogo que nunca acabará. Aí a pergunta que eu tenho para você nesse momento, sabe o que é? É pesado. Segura aí a pancada. Você é trigo ou é palha? Você é trigo ou é palha? Você tem substância aí ou você tem somente aparência? Você tem fruto? Ou é somente folha? Hoje é dia de decidir. Hoje é dia de se arrepender, meu irmão. É dia de mudar de vida. É dia de transformação. É preciso se quebrantar. O primeiro passo para você reconhecer seu erro, é o primeiro passo do arrependimento. Para a santificação é necessário o arrependimento. Esse é o primeiro passo. Eita, aleluia. Santificação. Pede a Ele um coração igual ao nosso Mestre, Jesus. Mateus capítulo 3, no versos 13. Vamos lá para o verso 13, entender mais de Deus. A gente vai ver um momento glorioso aqui da história.
Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Veja, Jesus saiu lá de Nazaré, caminhou até o Jordão para ser batizado por João Batista. Ele pediu para ser batizado. Peraí, Jesus? Mas Jesus não tinha pecado, por que Jesus foi ser batizado? Bom, ele não precisava se arrepender, né? Ele era perfeito. E por que ele pediu para ser batizado? Aí João, versículo 14. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Veja, João entendeu na hora. João sabia quem era Jesus. João disse na hora: eu é que preciso ser batizado. Não posso batizar o senhor que tem que me batizar. João sabia o lugar dele. João sabia que era a voz que anunciava Jesus, mas a palavra era do mestre. Mas olha a resposta de Jesus. Vê aí no verso 15 da tua Bíblia, Mateus capítulo 3, verso 15. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhe: deixa por agora que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus não estava sendo batizado por causa de pecado, não, meu irmão. Jesus estava sendo batizado porque ele era solidário com a humanidade, porque ele estava se identificando com a gente. Ele estava dizendo: ei, eu sou um de vocês, eu vim andar com vocês, eu vim morrer por vocês, eu vou ser batizado também. Ele não precisava não, mas ele escolheu se humilhar, ele escolheu se submeter e ser batizado por João Batista. Veja a humildade de Cristo. E agora no versículo 16, Jesus sendo batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. E ouviu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Você consegue entender, irmão? O céu se abrindo ali. O céu se abrindo. Por causa do pecado, os céus estavam fechados. Quando Jesus se batizou, o céu se abriu, se reconectando com a terra. É como se Jesus viesse ali para fazer a ponte entre Deus e a humanidade. A conexão entre Deus e a humanidade naquele momento simbólico ali de batismo, porque Jesus era perfeito. E olha, o Espírito Santo de Deus desce ali como uma pomba. A pomba é símbolo de paz, mansidão, pureza. Na Bíblia, ela simboliza exatamente isso. Pureza. E o Espírito Santo ali se repousou sobre Jesus, suavemente. Não veio como violência, não veio como voz de trovão, como a gente via no Antigo Testamento. Não, ela veio suave e repousou sobre Cristo. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do Pai. O Deus Pai falando lá do céu. E Ele mesmo dizendo: este é o meu Filho amado. Amado. É filho. Filho. Em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação total, eu tenho prazer completo. Esse é meu Filho amado. Veja. Jesus vivendo 30 anos, irmão. Tinha vivido ali 30 anos em obediência. Sem aparecer praticamente. Honrando a Deus, o seu Pai. Honrando a seus pais aqui na terra, a Maria. Honrando a José. Trabalhando com integridade. Vivendo uma vida santa, uma vida sem pecado. E agora, ele é batizado. E aprovado pelo Pai. E aí começa o ministério de Cristo. Filho, o Espírito Santo e o Pai. O Filho sendo batizado nesse momento. O Pai lá do céu falando. E o Espírito Santo descendo como uma pomba. A Trindade se manifestando nesse momento. Aleluia! Eita, coisa linda! Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos aí nesse momento pela salvação, irmão, pela nossa salvação. Aleluia!
Sabe o que significa, irmão? Sabe o que significa pra gente hoje isso? Sabe o que isso significa pra você, crente? Sabe o que isso significa pra você também que não é crente? Que quando você aceita Jesus como seu Salvador, as portas do céu se abrem para você também. Quando você se arrepende, quando o Espírito Santo de Deus desce ali sobre você, quando você se entrega de verdade a Jesus, o Pai te chama de filho também. E aí você deixa de ser órfão. E aí você deixa de ser um rejeitado. Você é um filho amado de Deus. Aleluia. Filho, este é o meu filho amado. Aleluia. Meu irmão, que coisa linda. Eita, Jesus maravilhoso. Estamos chegando no finzinho do programa, que coisa boa. Deu tempo de trazer esse ensinamento e eu acho que ainda dava tempo de mais um pouquinho. Aliás, não dá tempo de ir até passar mais um, começar e não terminar não. Amanhã, em nome de Jesus, estaremos juntos, aprendendo mais de Deus. Mas tem mais um pouquinho, calma que não acabou ainda não. Ainda temos alguns minutinhos abençoados. E a gente chegando no fim dessa... Chegando aqui no finzinho, né, do versículo 3, capítulo 3 de Mateus. A gente começou, para quem está chegando agora, no capítulo 2 de Mateus, viu Jesus nascendo lá em Belém. Os reis magos vindo do Oriente para adorar um bebê, um rei poderoso. Aí viu Herodes, fazer uma recapitulação breve aqui que vai dar tempo para quem está chegando agora. Com medo de um bebê, um rei com medo de um bebê, como é que pode um negócio desse? Foi. Mandou matar todos os bebês com medo de... Ouviu falar no rei que nasceu, eles vão mandar matar os bebês tudinho para não ter perigo de ninguém tomar meu trono. Isso foi o que Herodes fez. Quanta mãe em Belém chorou por causa de seus bebês, hein? Sabe por causa disso? Sabe por que ele fez isso? Poder. Apenas por poder, irmão. Herodes mandou matar todos, massacrando todos os bebês da época. De 2 anos para baixo, pode matar, disse aos soldados. Mas a gente também viu proteção. Viu proteção de Deus quando Deus falou com José. Quando Deus disse a José, vai para o Egito. Eita, Jesus! Para o Egito logo. José podia duvidar, o povo de Deus tinha saído do Egito depois de passar 400 anos lá, mas Deus, ele age do jeito que ele quer, irmão. Deus, ele manda José de volta para o Egito com Jesus. A Bíblia não deixa explícito qual lugar do Egito eles estiveram, mas eles estiveram no Egito, creio que numa grande metrópole do Egito, muito provavelmente. A gente viu Jesus crescendo, quietinho na dele, somente respeitando a Deus, anônimo, em uma certa fase da vida, até os 30 anos. Vê quanto tempo de preparação. Você sabia que Jesus, o seu ministério foi de apenas 3 anos? Quanta coisa Jesus fez em apenas 3 anos? Depois de atingir uma maturidade espiritual, ali com 30 anos iniciou-se o seu ministério. Pois é, Jesus se preparou ali no silêncio, irmão. É, vê que bênção. Aí a gente entra em Mateus 3. Ouve João Batista gritando lá no deserto. Porque João Batista não precisava de púlpito bonito, não, para pregar. Ele pregava era no deserto mesmo, dizendo para o povo se arrepender, porque é do arrependimento que começa a bênção na tua vida. É o arrependimento que te faz iniciar um processo de santificação, é reconhecer o pecado, é reconhecer o problema e começar a transformação na tua vida, a metanoia. Transformação da tua mente. Aí chega João e faz raça de víboras com aqueles fariseus. Por quê? Fariseu só tinha capa. Fariseu não se arrependia de verdade. Fariseu, ele só queria mostrar que era santo. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo dentro das próprias igrejas que a gente vive no dia de hoje, meu irmão. Capa de santidade. É triste, mas é verdade. É triste isso, mas é verdade, meu irmão. João Batista fica brabo ali com os fariseus, querendo arrependimento verdadeiro.
Chama os cabas tudo de raça de víbora. Aí depois aparece Jesus, aleluia. Que bênção. Jesus querendo ser batizado. Aí o céu se abre. Jesus é batizado. João Batista diz logo: ei, peraí, o senhor que tem que me batizar. O céu se abre. Jesus convence João: não, João, eu quero ser batizado. O Espírito Santo ali desce. O Pai fala: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Este é o filho em quem eu tenho prazer. E você consegue perceber que tudo isso já havia sido planejado lá no céu, irmão, pelo Senhor nosso Deus, desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13. No verso 8, a palavra diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes mesmo do pecado existir, ali no Jardim do Éden já existia a solução para o pecado. Você crê? Antes mesmo de existir a cruz, já existia o plano de redenção. Deus já tinha o plano de redenção. Irmão, Jesus foi planejado sim. Jesus foi planejado na eternidade por nosso Deus. Jesus foi inserido na nossa história. Foi perseguido, sofreu, chorou. Foi preparado antes disso. Foi preparado para tudo isso. Já sabia disso. Foi aprovado pelo Pai, irmão. E tudo isso sabe para quê? Para mim e para você. Para mim e para você. Por mim e por você. Aquele bebezinho que nasceu lá em Belém, cresceu. O menino que fugiu para o Egito com os pais. Um jovem que viveu 30 anos escondido. 30 anos no anonimato. Depois se manifestou. Foi batizado ali no Jordão. Recebeu o Espírito Santo em forma de uma pomba sobre si. Curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Aleluia. Ensinou a multidões de pessoas e continua, aleluia, ensinando a cada um de nós aqui hoje. Trazendo tantos ensinamentos maravilhosos para a nossa vida, irmão. Ensinando multidões e multidões e multidões. E veja quanto tempo ele morreu e ressuscitou e continua nos ensinando. Chamou discípulos. Amou os pecadores. Amou os pecadores. Confrontou religiosos. Confrontou. Perdoou pessoas adúlteras. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Curou leprosos. Pessoas excluídas da sociedade. E lá no final, irmão, a gente vai ver que ele morre numa cruz. Não porque era fraco, não. Aliás, porque ele era muito forte. Porque ele escolheu morrer por mim e por você. Para pagar uma dívida que nem era dele. Morreu para te dar vida. Morreu para me dar vida. Mas essa história não termina na cruz não, viu? Termina não, porque no terceiro dia, aleluia, ele ressuscita. E está à direita do Pai. E vai voltar. Te prepara, crente. Te prepara. Eita Jesus. Ele está vivo, irmão. Ele não está no túmulo, não. Jesus não é somente uma memória, não. Tá pensando que Jesus é somente uma história antiga? Não, Jesus está vivo e ele está presente aqui. Aleluia. Ele está aqui agora. Ele está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Não mudou. E não desistiu de você. Ele continua salvando vidas. Ele continua curando. Continua libertando vidas. Continua libertando pessoas que libertam outras pessoas através da sua palavra ensinada. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Ele está dizendo para você que está longe dos caminhos dele, vem para mim. Vem para mim, eu te amo. Eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu vivo por você, eu quero te dar a vida eterna. Vem para mim. E você, crente?
Ele está dizendo para você também. Você que está longe, você que diz que é crente, mas está tão longe de Jesus que nem se lembra a última vez que conversou com Ele. Ele também está dizendo para você, vem para mim, eu morri por você. E se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, hoje é teu dia de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Não espera mais não. Não espera mais, não deixa para depois, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Aliás, ninguém sabe nem se vai existir amanhã e se Jesus voltar hoje. E se você não estiver aqui mais amanhã, fala com Ele agora, do jeito que você está aí. Do jeito que você está aí, no lugar que você está, fala com Ele assim, Jesus, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de Ti, Senhor, e eu quero Te aceitar como o meu único e suficiente Salvador na minha vida. Perdoa, Senhor. Perdoa os meus erros. Eu quero acertar, Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou fraco, mas eu dependo de Ti. Isso é apenas um modelo de oração. Se dirige a Deus. Pede a Ele que entre na tua vida. Pede a Ele que entre no teu coração nesse momento e que te faça uma nova criatura através da mudança do teu pensamento. E se você nesse momento aceitou Jesus, eu já te digo, você nasceu de novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Seja bem-vindo à família de Cristo. Eu fico feliz por você que aceitou Jesus nesse momento. Você que está aí no pezinho do rádio. Ei, se considere crente a partir de hoje. Se considere salvo por Cristo Jesus. Amém? Jesus diz que basta que o aceite como único e suficiente Salvador. É o início da transformação. Sua vida começará a ser transformada pelo nosso Mestre. Vem para cá. Vem para o Consciência Cristã aprender mais dele todos os dias. Você que não sabe ou não consegue ler a Bíblia, a gente está fazendo aqui, irmão, um melzinho na chupeta, um passo a passo fácil para você entender mais da palavra de Deus. E eu quero levar todos os dias a você, se Deus assim me permitir, nesse programa abençoado por Deus, cada dia mais um pouco da palavra de Deus, cada dia mais um tijolinho na construção do teu lado espiritual, da tua maturidade espiritual. Cada dia mais uma parte vinda de Deus para você diretamente aqui no Consciência Cristã. Procura uma igreja. Procura uma Bíblia para tu acompanhar aqui os ensinamentos que eu posso trazer pela misericórdia de Deus nesse programa. Porque não sou eu que sei, irmão. É Deus que vem orientando, vem me mostrando o caminho para compreender e trazer o que Ele tem a ensinar através da sua palavra. Procure orar, procure se comunicar com Deus todos os dias. Sempre que você puder, ligue seu pensamento ao céu. Converse com Ele, Ele é teu Pai. Não precisa de protocolo, não precisa de arrudeio, não, é teu Pai. Como é que você conversa com teu Pai da terra? Você pode conversar com Deus, é simples. Se dirige a Ele com respeito. Mas Ele é teu Pai, você pode falar como quiser. Então, para você que já é crente, eu quero te deixar um lembrete. Seja fiel. Seja como José. José não discutiu, não titubeou. Ele simplesmente obedeceu. Simplesmente foi. Indo e voltando do Egito. Os reis magos, adoração verdadeira. Eles queriam adorar. Aleluia. E Deus tem muito a te falar. Em nome de Jesus.